Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Na nossa celebração temos presentes intenções de oração por Artur José e Orlando Manuel Pereira da Mota, Leocádia Pinto, António Augusto Silva e Pedro Blom no aniversário do falecimento. Alegramo-nos porque o Senhor aqui nos reúne em cada domingo e de modo muito especial alegramo-nos hoje por acolher na nossa celebração os telespectadores da RTP1. Foi um projeto longamente pensado e finalmente concretizado. Esperamos saber acolher-vos na intimidade da nossa liturgia e por ela trazer-vos aquele alívio, aquele descanso que só Jesus pode dar. Sobretudo, trazê-lo àqueles que estão doentes ou àqueles que vivem um momento de especiais dificuldades. Que o Senhor vos conforte e vos ajude a descansar. O Senhor acolhe-nos assim, vindos dos nossos cansaços e preocupações, e oferece-nos o seu repouso, começando por nos oferecer o perdão que nos liberta desta inquietação do mal na nossa vida. Por isso, começamos por nos acolhermos ao coração misericordioso do Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Senhor, que sois manso e humilde de coração, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que subiste à cruz para descer à nossa condição pecadora e imortal, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que pelo perdão renovais a criação e nos trazeis a paz, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor: exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de um mar a outro mar e do rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem nunca se sentiu cansado? Aliás, há um cansaço bom, né, de quem trabalhou e se sente recompensado. Mas há, e nós conhecemos, outros cansaços que são opressivos, que nos esmagam com o peso da vida, com o peso dos dias. E quantas vezes não queríamos descansar, libertar-nos do peso,
E acabamos por procurar aqueles descansos que o mundo oferece. E normalmente oferece caminhos para o esquecimento, não é? Para a alienação, falsos repousos que acabam num vazio mais opressivo ainda. Pois Jesus não oferece esquecimentos. Jesus é este rei sem armas de guerra que traz a paz montado num jumentinho e não propõe nenhuma forma de alienação para um descanso pronto a consumir, não é? Um descanso fácil, daqueles de quem toma um comprimido e já descansou. Jesus propõe um caminho, e bem diz o Pai, porque dá a conhecer estas verdades aos corações simples. Propõe um pequeno itinerário para o descanso, um pequeno caminho para a paz. Primeiro passo, ir até Ele, vinde a mim. Tão simples e tão exigente este movimento de sair de si mesmo, de sair do egoísmo fechado numa liberdade que se confunde com o individualismo. Sair de mim mesmo para a relação com Deus e com os outros. E isto leva imediatamente ao segundo passo. Tomai o meu jugo sobre vós. Tomar o jugo de Jesus sobre nós. O jugo é um instrumento que associamos à subjugação dos animais, prendendo-os à carga que puxam. Mas a verdade é que nenhum animal coloca livremente sobre si o jugo. Quanto a Jesus, convida-nos e propõe à nossa liberdade o seu jugo, para que o aceitemos e para que aceitemos entrar em relação com Ele. É este o jugo, né? O jugo da relação, o peso da relação, que nos liga e nos une. Pensamos muitas vezes que somos livres quando não temos laços nem amarras, numa leveza sem compromisso que uma vez mais conduz a um vazio insuportável. Jesus convida-nos a descobrir que o peso da relação, o peso das relações é libertador, que obedecer a uma vontade que nos liberta nos salva da escravidão do próprio eu, egoísta e autorreferencial. É suave o jugo da amizade, é leve a carga do amor, que nos vinculam com Deus e nos vinculam com os irmãos. E Jesus prossegue, terceiro passo, aprendei. Saí mais uma vez de vós próprios e aprendei de mim. Aprender é esta disposição para o outro, para escutar, para abrir a vida e o coração à palavra do outro, ao exemplo do outro. Aprendei de mim. Aprendemos o quê? Aprendamos duas coisas que vêm de mão dada: a mansidão e a humildade. E novamente a mansidão nos traz esta estranheza das palavras que habitualmente referimos aos animais, não é? Não usamos a mansidão para os humanos, a não ser eventualmente num sentido depreciativo. Pois dos animais dizemos que são mansos quando não são ferozes nem agressivos, não é? E dizemos, podem aproximar-se, é mansinho, não é? Usamos a expressão, não é? Muitas vezes. Pois isto diz-nos alguma coisa sobre a mansidão de Jesus. Podemos aproximar-nos sem medo de agressão, sem medo de violência. Podemos mesmo ser próximos. E Jesus chama-nos a esta humanidade assim. Assente na proximidade, numa proximidade que vence o medo. Nós sabemos disto, não é? Mas levantamos muitos muros, não é? Muitas defesas, pois Jesus chama-nos a baixar essas defesas, a destruir, a vencer os nossos medos na relação. E depois a mansidão segue-se muito de perto, de mão dada, a humildade de coração, mãe de todas as virtudes e horizonte final do caminho cristão. Mais uma vez uma palavra muitas vezes pouco apreciada, não é?
às vezes também usada em sentido negativo. Perceberemos nós a beleza da humildade ou andaremos fascinados pela nossa própria imagem, pela construção que fazemos de nós mesmos? Conheceremos a coragem de ser humildes ou confundiremos a humildade com fraqueza, com cobardia? O mundo diz-nos que a humildade de reconhecer os erros e as fraquezas destrói a autoestima e nos afunda na humilhação. O mundo esquece que também há humildade em reconhecer as qualidades e pô-las ao serviço. O mundo diz-nos que temos que gostar de nós mesmos, não é? E nós somos levados a pensar que para isso devemos fechar os olhos aos nossos defeitos ou, pior ainda, achar que é normal, são normais, não é? Senão acabaremos por pensar que somos os mais miseráveis dos homens e que a humanidade não tem remédio. E é assim que crescem os corações soberbos, fechados na autossuficiência, fechados numa imagem tranquilizadora de nós próprios, mas falsa. É uma armadilha esta, que nos põe em guerra connosco próprios. O medo de nos conhecermos, de conhecermos em nós o bem e o mal, o que vem de Deus e o que vem do inimigo, o impulso criador da graça e a resistência destruidora do mal. Tudo está em nós. E precisamos mesmo de realinhar o referencial da nossa autoestima. Deixemos de nos comparar uns com os outros, não é? Muitas vezes assentamos a autoestima na comparação. Pois é preciso abandonar essa guerra, esta guerra de qualidades e defeitos. Deixemos de querer ser referência de nós próprios, num relativismo que não reconhece erros, muitas vezes conformado com a inevitabilidade das fraquezas. Acomodamo-nos e levantemos o olhar de nós para Deus. Um olhar muitas vezes iludido ou decepcionado, levantemo-lo, porque é do amor de Deus por nós que vem a nossa autoestima. A nossa autoestima assenta aqui. Somos filhos muito amados em Cristo. Somos filhos muito amados. E é porque Deus nos ama assim, sem condições prévias, que nós podemos dar o melhor de nós aos irmãos e, no fim de tudo, dizer: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos, como diz o Evangelho. É o amor de Deus por nós que nos permite olhar de frente o mal e o erro em nós e continuar a acreditar que somos filhos amados, não acabar afundados na humilhação. Jesus percorre este caminho, estes passos simples. Vai ao Pai, subindo à cruz, para descer à nossa humanidade pecadora e imortal e nos ensinar um caminho de paz, um itinerário que sobe descendo, que sobe à paz de Deus descendo à nossa humanidade, sem medo, porque somos amados. Passos simples: saí de vós mesmos, vindo ao meu encontro, tomai sobre vós o jugo da relação, o peso dos laços que nos unem e aprendei esta relação assente na mansidão, na humildade. Meus amigos, tenhamos esta coragem, a coragem de ser humildes, a coragem de ser pacíficos, a coragem de olhar a nossa fragilidade sem humilhação e servir os irmãos sem orgulho, porque em tudo e sempre somos filhos muito amados do Pai. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que nos deu a força do Espírito para fazermos morrer as obras da carne e, em nome de toda a humanidade, invoquemo-lo dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo Papa Francisco, pastor dado por Deus à sua Igreja, pelos bispos, presbíteros e diáconos a ele unidos na caridade, e por cada uma das dioceses onde trabalham, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos cientistas e homens cultos que não creem em Deus, por aqueles que o procuram, mas não o encontram, e pelos pequeninos a quem Jesus revela o Pai, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem dominados pelo medo e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que exultam de alegria no Senhor, pelos que oferecem a Cristo a própria vida e pelos que lutam contra o mal que os rodeia, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que estão doentes por causa da atual pandemia, pelos que trabalham na saúde e na busca de uma cura, pelos que sofrem com os problemas económicos e pelos governantes que têm de tomar decisões, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que se alimentam do pão que vem do céu, pelos que bendizem o Senhor dia após dia, e pelos defuntos que o amaram e serviram, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, que na palavra proclamada neste dia nos revelais a mansidão do vosso Filho, o Salvador que veio ao nosso encontro, ensinai-nos a louvar o vosso nome e a exaltar-vos como nosso Deus e nosso Rei, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos a vossa morte, proclamamos
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração e numa só alma, ousamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha mão, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bem, parece que não há mesmo a missa sem avisos. Eu tinha desejado não os fazer, mas cá vão dois. E o primeiro é mesmo de interesse nacional. Estão a decorrer as matrículas nas escolas para o próximo ano letivo. Os pais dos alunos e os próprios alunos, a partir dos 16 anos, têm a possibilidade de inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, que sabemos é de oferta obrigatória, mas de escolha livre em todas as escolas do Estado. Nisto é importante alertar para regras novas no processo de matrícula. Na inscrição online, tanto para o ensino básico como para o secundário, os encarregados de educação vão encontrar onde assinalar a opção EMR, Educação Moral e Religiosa, devendo posteriormente informar a escola sobre qual a confissão religiosa pretendida, no nosso caso, católica. Os alunos com idade igual ou superior a 16 anos que queiram frequentar a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica têm obrigatoriamente de informar a escola da sua escolha, logo depois de publicadas as listas das turmas. Portanto, isto são novas exigências de procedimentos de secretaria e convém que esta presença do tema religião e da reflexão sobre a religião não se perca nas escolas assim nos meandros burocráticos, não é? O segundo aviso é mais cá de casa, mas partilhamos com todos. No próximo domingo, na Catedral do Porto, serão ordenados 6 sacerdotes e 3 diáconos. Um dos futuros presbíteros é o Misael, que nós conhecemos nesta missa muito concretamente, pois pertence a uma das nossas comunidades do caminho neocatecumenal, ainda que seja originário da República Dominicana, é nosso. Durante esta semana estarão em retiro e por isso vos convido a que estejamos em comunhão de oração com eles. De todos nos despedimos com esta alegria de termos partilhado a intimidade da nossa oração, assim, para lá das paredes da nossa igreja, e de o fazermos com a simplicidade, mas também com o gosto de podermos dar o melhor de nós. Que todos se tenham sentido acolhidos na oração, acolhidos neste descanso, nesta paz que a liturgia também quer transmitir. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aqui Portugal, em direto de Melgaço. Este domingo à tarde, na RTP1. Muitos mimos para os nossos patudos. A partir de segunda-feira.